bomba no mercado da bola. Pedro Rocha está fora do Remo, o melhor jogador e artilheiro da Série B não joga mais no clube do Remo. Coritiba surge como principal favorito à contratação, mas Atlético Paranaense e Grêmio estão nessa parada. Para onde vai Pedro Rocha? Tudo sobre esse assunto agora, então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras de Fanáticos e Fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha, seja muito bem-vindo ao Torcedorismo e esse é um vídeo, é um plantão mercado torcedorismo, cara. Isso é uma bomba ontem de que Pedro Rocha não renovaria com o Remo, então hoje a gente vai falar sobre esse assunto aqui nesse vídeo. O Coritiba surgiu como principal favorito, mas o Atlético Paranaense está na parada, o Grêmio está na parada, a gente vai entender tudo sobre essa situação de Pedro Rocha, então é o nosso plantão do mercado torcedorismo. A notícia que movimentou aí o mercado nessas últimas horas foi que Pedro Rocha resolveu não renovar com o Remo. Na verdade, o Remo resolveu não renovar com Pedro Rocha, né? Foi uma via de mão dupla ali. A gente vai ler sobre o assunto, mas basicamente Pedro Rocha pediu valores que o Remo não estava disposto a arcar, beleza? Então, olha só, artilheiro da Série B com 15 gols, artilheiro atacante não vai renovar contrato com o clube paraense, que chegou ao limite da negociação com o staff do atleta. Então, olha aí, atacante Pedro Rocha não vai renovar contrato com o Remo. O clube paraense fez de tudo para manter o artilheiro da Série B, mas definiu que não poderia comprometer o seu orçamento. Muito importante o Remo ter essa responsabilidade na Série A, tá? Segundo a apuração da reportagem, havia também o interesse do jogador em ir para outro clube, ou seja, ele já não estava muito interessado em continuar no Remo, né? Então, Curitiba e Mirassol, que serão adversários do Remo na Série A, já fizeram proposta pelo atleta e o Coxa está mais próximo do acerto. Ou seja, ele já tem propostas de Curitiba e Mirassol. Isso aqui é a apuração dos jornalistas Bruno Amâncio e Caê Mota, tá? Os dois fizeram essa apuração aí e lançaram essa matéria no Globoesporte.com. Ele também tem uma proposta do Oriente Médio, mas a prioridade dele é atuar na elite do futebol brasileiro. Corinthians e São Paulo não fizeram proposta, mas monitoram Pedro Rocha, então ele está muito valorizado no mercado, só que eles não fizeram proposta ainda. Tanto Corinthians quanto São Paulo estão com transfer ban ativo da FIFA, ou seja, não podem nem contratar jogadores. Então, a notícia que eu cravo para você, né, do momento, é que Pedro Rocha não vai permanecer no Remo, a menos que haja uma reviravolta, tá? Muito grande, mas o Pedro Rocha tá muito valorizado no mercado, ele tem o interesse de deixar o Remo e outros clubes têm aí o interesse de arcar com a pedida salarial de Pedro Rocha. Provavelmente ele já não tinha muito interesse em renovar com o Remo, jogou a sua pedida salarial lá em cima, né? Dinheiro de luvas e tudo mais, jogou lá em cima e o Remo chegou ao seu limite da negociação e o Remo vai partir para outra. Falar pra vocês, cara, você torcedor remista, cara, o Pedro Rocha, ele tava em baixa antes de chegar no Remo. O Remo deu uma casa pro Pedro Rocha. O Remo deixou o Pedro Rocha tranquilo para renovar a sua carreira, né? Então, foi uma via de mão dupla, tá? O Remo foi muito importante para o Pedro Rocha e o Pedro Rocha foi muito importante para o Remo. Agora, meu irmão, vida que segue, novos jogadores e ídolos virão. Agora, eu acho que o Pedro Rocha poderia ter tido um pouquinho mais ali de cuidado nessa negociação com o Remo, tá? Óbvio que o jogador joga onde ele quiser. Eu não tô aqui para julgar a carreira de ninguém, mas acho que ele poderia ter tido um pouquinho mais de cuidado com o Remo, que foi o clube que realmente deu a chance para ele renovar a sua carreira. Ainda assim, não acho que o Pedro Rocha deva nada ao Remo, até porque ele entregou muito ao Remo, né? O acesso passa pelos pés de Pedro Rocha. Ele foi o cara com maior participação de gols na temporada da Série B. Ele participou de um terço dos gols, quase metade dos gols do Remo passaram pelos pés de Pedro Rocha. Então, ele fez sua parte e segue o seu caminho. Não acho que ele saia pela porta dos fundos, beleza? Então, ó, mais uma matéria confirmando aqui, né, do site remistas.com.br. Adeus, artilheiro Pedro Rocha deixa o Remo e encerra ciclo histórico. Tá vendo a torcida, né? Do ponto de vista da torcida, é um ídolo, né? Acredito eu. Comenta aqui embaixo se você, torcedor do Remo, acha ou não Pedro Rocha um ídolo. Ele fez 19 gols em 44 jogos e não vai renovar o seu contrato, né? Então,
Pedro Rocha está fora. Essa aqui é a visão, né? Essa aqui é a... Olha só, o Clube do Remo agradece o atacante que encerra seu ciclo após uma temporada como artilheiro vestindo azul marinho. Foram 44 jogos, 19 gols e 9 assistências. Exemplo de entrega, profissionalismo e respeito ao Clube do Remo. Obrigado, Pedro Rocha, escreveu o clube. Então já tem até nota oficial. Então o primeiro time que já pipocaram essas notícias aqui, ó. Curitiba acerta com o artilheiro da Série B para 2026. Cara, isso aqui... 1-2 Esportes publicou essa matéria aqui, por Vinícius Seta, jornalista, que publicou isso aqui. Ainda não tá certo, tá? Mas tá bem encaminhado. Então lá, Curitiba fechou a contratação do atacante Pedro Rocha, de 31 anos. O atleta assinará um pré-contrato nos próximos dias e deve chegar a Curitiba. Então, aprende uma coisa, meu irmão. Só dá pra cravar negociação quando o contrato tiver assinado, tá? Então tá muito próximo. Acertou a contratação, eu confio só quando o contratinho tiver assinado. Ainda não tá com pré-contrato assinado, nem está com contrato, mas está bem encaminhado. O Pedro Rocha, que tem história no Atlético Paranaense, né? Ele já teve passagem pelo Furacão. Mas aqui no Globoesporte.com ainda não cravaram, tá? Curitiba negocia a contratação de Pedro Rocha, artilheiro da Série B, por Nádia Mauad. Essa sabe muito, tá? Então, a Nádia publicou o seguinte: Curitiba tem interesse em negociar a contratação de Pedro Rocha. Assim como o Coxa, o time paraense conquistou acesso à elite do futebol, mas não renovou com seu artilheiro. Apesar do interesse do Coxa, enfrenta a concorrência de outros clubes da Série A e do exterior, como a gente leu na outra matéria. Corinthians e São Paulo monitoram a situação, recebeu proposta do Mirassol, recebeu proposta do Oriente Médio, então ele está valorizado no mercado. Pedro Rocha, de 31 anos, se encaixa no perfil buscado pelo Departamento de Futebol do Curitiba, que tem no ataque sua prioridade. Graças a Deus, né, Curitiba? Porque o ataque da última temporada... Deus me livre, né? No Remo, nesta temporada, ele marcou 19 gols em 44 jogos e o Curitiba, na Série B inteira, né, marcou apenas... Cadê o número de gols que o Curitiba marcou? Olha só, o ataque é o favorito, mas marcou apenas 39 gols que o Curitiba marcou. Em 38 jogos, 39 gols. O Pedro Rocha, na temporada, marcou 19. Porém, não está fechado por conta do seguinte, ó. Grêmio contratando Pedro Rocha pode proporcionar disputa com Curitiba e Atlético Paranaense. Jorge Nicola, jornalista, informou o interesse de Atlético Paranaense e Grêmio também. Os dois com já histórico com o Pedro Rocha, né? Inclusive tem uma estátua do Pedro Rocha lá em Porto Alegre. Ele foi campeão da Libertadores, né? Ele saiu antes da temporada terminar, mas ele participou daquela campanha da Libertadores 2017 com o Grêmio. Então o Grêmio entrou na parada por Pedro Rocha, tá? Conforme informações de Jorge Nicola, o Tricolor Gaúcho pode trazer de volta o atacante que foi campeão da Copa do Brasil 16 e participou da campanha da Libertadores 2017. Nicola, especialista no mercado da bola, complementou que o Imortal é um dos principais interessados, junto com Curitiba e Atlético Paranaense. Inclusive, o Grêmio já teria feito uma proposta pelo jogador, então aqui já é uma nova informação, tá? A gente tinha informação de Mirassol e Curitiba, agora tem informação também de uma proposta oficial na mesa, tá, do Grêmio, segundo Jorge Nicola, que o Jorge Nicola, já falei aqui pra vocês, ele tem muito contato com empresários de jogadores, ele tem muita fonte assim, né? Então, Curitiba é o favorito, tá? Então, mais um site dizendo aqui, né, o Bola VIP, e o Jorge Nicola falando, ó, Nicola reforçou que o Curitiba foi quem apresentou a melhor condição financeira por Pedro Rocha. Aí o Pedro Rocha vai ter que botar na balança, né, se ele prefere dinheiro ou outra coisa. O atleta e seus representantes estariam nesse momento estudando o projeto do Coxa antes de fechar o acordo. A pressa do Pedro Rocha em definir o seu futuro. Ele quer partir para o período de férias já sabendo onde vai jogar, acrescentou o Jorge Nicola. Corinthians e São Paulo são outras equipes que monitoram o jogador. Então existe a possibilidade de Pedro Rocha pintar ou no Atlético Paranaense ou no Curitiba. São duas opções ao Remo, e ainda tem o Grêmio. Cara, minha opinião sobre essa situação de Pedro Rocha, tá? Cara, o Pedro Rocha foi um belíssimo jogador na Série B, tá? Eu não tenho informações, nem ninguém dispôs as informações aqui da pedida salarial, né? Quanto que o Pedro Rocha tá cobrando pela assinatura do contrato. A gente sabe que quando o jogador vem livre no mercado, ele cobra luvas. Cara, o que são as luvas? Quando você vai tirar um jogador de um clube, né, você tem que pagar a multa salarial, certo? Então, geralmente, o clube que quer tirar um jogador com contrato desembolsa uma grana pesada, tipo assim, 10 milhões de reais pela multa do contrato.
Quando o jogador está livre, esse passe do jogador pertence a ele. É óbvio que não é o valor de uma multa gigante, mas é como se o clube tivesse que pagar ao jogador pelo seu passe, como era antigamente, né? Mas o valor pela assinatura do contrato vai para o bolso do jogador e do seu agente. É como se ele tivesse 100% dos seus direitos econômicos. Então, de graça, entre aspas. Geralmente as luvas são diluídas ao longo do salário no contrato, né? Vamos supor, Pedro Rocha vai receber um bônus de 5 milhões de reais pela assinatura com o Grêmio, vamos supor. E aí o salário dele é de, sei lá, 500 mil reais, tá? Então, pega esses 5 milhões, dilui ao longo da duração do contrato, vamos supor, contrato de 2 anos com 500 mil de salário, mas vai pagar 5 milhões de luvas. Pega esses 5 milhões e divide por 24, número de meses do contrato, e ele recebe esse dinheiro de luvas junto com os somado aos seus 500 mil reais de salário. É assim que funciona luvas. Então alguém vai ter que pagar luvas pro Pedro Rocha. Mas assim, cara, vamos falar uma verdade, o Pedro Rocha na Série B foi o melhor jogador da Série B, né? Foi o cara mais decisivo. Porém, na Série A, cara, ele é mais um, tá? O Pedro Rocha, nas vezes em que jogou a Série A, ele chegou a se destacar no Grêmio, no Flamengo ele foi mal, no Cruzeiro ele foi mal, no Atlético até que ele foi bem, mas o Pedro Rocha não é aquele jogador que você contrata e que ele vai destruir a Série A. Ele é um jogador de Série A, se mostrou nessa temporada que ele retomou o seu bom futebol. Ele pode sim ser um jogador muito útil na Série A, só que não vai ser o jogador que vai destruir a Série A como ele destruiu a Série B. Na Série A, Pedro Rocha é mais um. Então eu acho que o Remo acertou em não dar um passo maior do que sua perna para tentar renovar com o Pedro Rocha, até porque eu acho que o Pedro Rocha não vai ser, meu irmão, o cara da Série A. Eu acho que ele é uma boa contratação para compor elenco na Série A. Tá? E aí pode ser que o Pedro Rocha floresça de novo e jogue muito na Série A. Ele tem potencial para isso, mas eu acho ainda que é uma aposta para a Série A, tá? Não acho o Pedro Rocha como uma nova realidade para a Série A, ele voltando a disputar a Série A. Não acho que ele é tipo assim, aquele cara que você contrata e ele vai resolver os jogos para você como ele resolveu na Série B. É uma ótima aposta e um ótimo jogador para compor elenco, mas acho que não vale a pena também você dar um passo maior que a perna. Acho que o Remo acertou nessa aí de deixar Pedro Rocha sair, beleza? Mas antes de terminar o vídeo aqui, cara, vou dar o papo para você. Última rodada do Brasileirão hoje e você tem 10 reais de aposta grátis na KTO. É só você fazer o seu link, sua conta através do link que tá no primeiro comentário fixado. Você precisa depositar 10 reais. Você faz uma aposta de 10 reais e aí a KTO te dá mais 10 reais em outra aposta, né? Funciona assim, você faz sua conta no link que tá na descrição, aposta 10 reais em alguma odd de futebol, que você ganha mais 10 reais para a próxima aposta. Esses 10 reais ficam no seu bilhete, tá? Não vai para sua conta não. Quando você clica numa odd nova, aparece lá 10 reais grátis para apostar, beleza? Mas isso aqui é só para maiores de 18 anos, aproveita hoje, última rodada do Brasileirão, aproveita, pega aí a sua promoção no link nos comentários, faz sua conta rapidinho, aposta com muita responsabilidade, meu irmão, você não vai ficar rico com isso, é só brincadeira e só para maior de 18 anos. Se inscreve aqui no canal, cara, esse foi o plantão do mercado torcedorismo aí, teremos muitos vídeos sobre mercado da bola ao longo de dezembro e janeiro, então se inscreve no canal, deixa a curtida, até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou.